E aí, Catarina, tudo bem? Bem-vinda aqui então, para a gente junto estar fazendo a análise da sua matriz de bordado, criada então no software Wilco Embroidery Studio. Então, de olho na tela comigo aqui para a gente revisar, eu estou com as amostras que a senhora me mandou, tanto a foto do bordado da parte de frente do bordado, quanto do avesso, para a gente analisar possivelmente o que deu errado e por que deu errado e como a gente vai fazer para corrigir, tá? Então, vem comigo aqui, de olho aqui na minha tela. Eu estou observando aqui, Catarina, primeiro ponto que muito me chamou a atenção aqui nesse bordado foi a blusinha da grávida. Ela desencaixou, ela teve um desencaixe bem grave, tá vendo? Aqui em cima no ombro, nessa parte também da blusa e também aqui na parte das mãos. E tem também algumas outras consideraçõezinhas que a gente pode fazer para melhorar o aspecto visual do bordado. Mas antes da gente ir para efetivamente analisar a matriz, vamos analisar aqui o avesso do bordado. Deixa eu trocar aqui a imagem. Olha só, o avesso do bordado. Eu pude perceber que você trabalhou com uma entretela de rasgo fácil, porém com uma gramatura muito baixa. E esse tipo de entretela de gramatura muito baixa ele é danado para poder dar esse problema de desencaixe. Por quê? A entretela de rasgo fácil, muito fininha, ela não consegue estabilizar o tecido de maneira adequada. E aí, quando a máquina borda, acontece isso aqui, ó. Acaba rasgando a entretela, tirando o suporte, a sustentação que a entretela deveria estar dando para o tecido. Tá? Então, isso pode ter acontecido também com um grau de problema ainda maior por conta também da entretela. Então, aumentar um pouquinho a gramatura da entretela pode também ajudar nisso aqui, mas não estou dizendo que isso aqui é um fator único, tá? Esse problema da entretela foi um dos fatores que eu encontrei aqui nessa sua matriz de bordado. Então, podendo aumentar a gramatura, tudo bem que para esse desenho é um desenho simples, só teve esse desencaixe, então o que você pode fazer? Eu vou recomendar algumas alterações na programação em si, lá no Wilcom, e aí você faz e corre, né? Executa uma próxima amostra usando a mesma entretela para a gente ver se com as alterações que eu vou te recomendar fazer no Wilcom, se serão, por sua vez, suficientes, tá? E aí você pode estar usando essa entretela aqui. Mas o ideal é que num trabalho com mais pontos, com mais contornos, com mais objetos, um bordado mais pesado, é interessante avaliar a possibilidade de trocar a entretela por uma entretela de rasgo difícil ou uma entretela de rasgo, mesmo que sendo mais fácil, porém de gramatura maior, tá? Para poder travar melhor o tecido e sustentar aí, suportar, fazer com que o tecido suporte a execução dos pontos pela máquina de bordar, tá? Então vamos aqui olhar a matriz de bordado agora no Wilcom. Essa é a matriz. Eu vou colocar para redesenhar devagar, para a gente ver o caminho, para eu conhecer o caminho qual a senhora fez a programação dessa matriz. Então vamos lá, Shift R, ele começou aqui fazendo o tatame da blusinha. Já percebo uma coisa ali que pode melhorar, depois fez o ponto cheio dos braços dele, depois fez o rostinho dela, a cabeça aqui do papai. Beleza, terminou aqui. E a gente pode ver o seguinte, uma coisa bem grave assim que você realizou aqui, e para isso eu vou te mostrar através da imagem, eu vou colocar a imagem de fundo aqui, que é a imagem como referência, né? A imagem que você usou para fazer a programação do bordado. É importante essa questão da fidelidade da imagem, é sim importante, porém eu percebi que nessa parte do preenchimento aqui, ó, você poderia ter feito duas coisas aqui, eu vou recomendar para você fazer na sua matriz, para você fazer um novo teste. A primeira delas, que inclusive é a mais grave, inclusive, é o tipo de ponto suporte que você trabalhou. Você trabalhou com um ponto corrido para a borda, que nesse caso acaba sendo indiferente porque ele é um ponto bem simplesinho para um suporte desse tipo de objeto, então eu vou acabar desconsiderando ele aqui, mas o que está errado é o zigue-zague, não se utiliza ponto suporte zigue-zague para um bordado em tatame. Então, o bordado que você utiliza ponto tatame, é importante você trabalhar com um ponto suporte tatame, pelo menos um único ponto de suporte tatame. Se de repente, nesse caso aqui não precisa, tá? Mas se fosse um desenho muito grande, com uma área de preenchimento muito maior do que essa aqui, com vários elementos, possivelmente consideraria aí a possibilidade de trabalhar com tatame duplo, para ele dar mais suporte para o objeto. No caso aqui não há necessidade, pode trabalhar com ponto de suporte tatame único mesmo, desde que seja tatame, porque a gente tem um ponto aplicado aqui tatame, tá? Então, a primeira alteração aí, recomendando para você fazer, seria essa, colocar o ponto de suporte certinho aqui nessa parte da blusinha. E no coração também, por sua vez, está errado da mesma forma, então eu troco aqui, colocando um ponto de suporte tatame, da mesma forma que é a aplicação dos pontos desse objeto.
tá? O segundo item de observação que eu vou fazer é com relação ao tratamento que você deu ao objeto desse tatame aqui da blusinha. Você respeitou demais os limites aqui do ponto cheio, tá? Então não precisa respeitar tanto. Nesse caso aqui, você tem o tatame trabalhando, sendo executado por baixo do ponto cheio do contorno, e a gente tem, pela segurança que a imagem nos oferece, a possibilidade, ó, tá vendo? Não tem desencaixe aqui, ó. Não tem nenhuma área de deslocamento branca entre o azul e o preto. Então, nesse caso, nos dá a segurança de poder fazer o seguinte, ó, a gente joga esse objeto aqui, ó, para dentro, né, mais ou menos até o meio aqui, mais ou menos, do ponto cheio, que é o contorno que vai fazer a silhueta aqui do desenho. Então, por segurança, a gente joga esses objetos aqui, ó, tá vendo? Até mais ou menos nessa posição aqui, sem alterar muito a estrutura do desenho, é só mesmo alterar a posição aqui para que a gente tenha mais segurança na hora de bordar, sabendo que o risco de desencaixe vai ser bem menor fazendo todas essas recomendações que eu estou te passando, inclusive essa daqui, porque a gente está modificando a estrutura, né, do objeto de tatame, fazendo com que ele tenha um pouco mais de área para trabalhar, e depois vem o ponto cheio por cima, não vai dar nada de errado, pode bordar que vai dar certo, vai ajudar, né, na verdade, não absolutamente posso considerar que vai dar certo só fazendo isso, porque tem a questão da entretela também. Apesar de que, como eu já falei, eu acho que só de fazer essas alterações aqui no Wilcon, no caso desse desenho, vai ser suficiente para você corrigir o bordado mesmo não trocando entretela. Depois você faz um teste e aí você vai ter essa certeza. Aqui embaixo, o que eu vou fazer? Eu sugiro, se você olhar a foto aqui, ó, deixa eu trocar aqui para a foto da frente, tá vendo que deu um desencaixe aqui, ó? Esse desencaixe também aconteceu porventura por conta de tudo isso que eu estou falando e também por conta desse redesign aqui, ó. Legal nesse caso é fazer o preenchimento, fazer o contorno do preenchimento tatame acompanhando, tá? Acompanhando esse contorno do preto, respeitando ali os traços. Então eu vou fazer essa ediçãozinha aqui, ó, só para você ver como seria o melhor comportamento para poder fazer a melhor forma do objeto em tatame para fazer essa sobreposição no cantinho ali, para ele evitar aqueles desencaixes, aqueles dentes aqui que não existem na imagem, tá? Feito isso, tudo que eu falei, possivelmente vai melhorar aí, vai melhorar não, vai resolver o problema desse desencaixe aqui, desse preenchimento, tá? Uma outra coisa aí é uma questão mais estética mesmo, não é com relação ao problema em si, mas particularmente, como eu digo lá no curso, né, sobreposição dos objetos de contorno, principalmente quando os contornos são mais grossinhos, é de fato muito importante, né? Tem que se preocupar com isso. Por essa razão, eu não gostei muito dessa aplicação desses pontos cheios por cima dessa parte do braço. Porque se você for analisar o contexto do desenho, dá claramente a sensação que o braço dela está por trás do braço dele. Então, o ideal seria colocar esse objeto aqui, ó, por cima, nessa posição, para dar essa profundidade adequada aqui de sobreposição dos objetos, considerando que o braço dela está em primeiro plano, ou seja, está sendo bordado, tem que ser bordado primeiro, para depois o braço dele, essa peça, dar acabamento aqui no braço dela e a gente ficar com sobreposição legal. Eu vi que você trabalhou a sobreposição de maneira assertiva, tanto na parte inferior, a parte do rosto dela eu gostei também. O que pode ser feito para melhorar no caso do rosto é que, tá vendo, a parte do queixo dele, entendendo que ele está por trás, né, o rosto dele possivelmente está por trás do cabelo, visualmente falando, eu também faria o seguinte, esse objeto aqui, ó, colocaria por cima do rosto para dar um acabamento. Ah, Gibson, mas no bordado não deu para perceber isso com tanta, vamos dizer assim, com tanta clareza. Não deu porque desencaixou, então tá vendo? O rosto dele, ó, como desencaixou o desenho, ele repuxou, e acabou bordando os objetos fora, acabou não dando essa sensação. Inclusive aqui embaixo, ó, tá vendo? Você colocou por cima e ele bordou bem no limite, mas por conta desse encolhimento todo que aconteceu, que a gente tratou já ainda há pouco ali, para você corrigir e melhorar a qualidade do bordado. Então, quando isso acontecer, que ele bordar por cima, como de fato deveria estar acontecendo, igual aconteceu, igual você programou, isso vai dar uma evidência ruim. Aqui na parte aqui da barriga dela, juntamente com os seios, você fez uma sobreposição de contornos legal, colocando os objetos na sua devida ordem, eu gostei. Somente aqui na parte do rosto e do bracinho que eu acho que poderia melhorar. E aí segue essa recomendação aqui. A parte do rosto, também da silhueta, do queixo dela, eu colocaria também por trás dessa parte da mecha do cabelo. Então você pode usar aqui a ordem dos objetos para poder corrigir essa questão de sobreposição. Então, por exemplo, esse objeto aqui ele é de número 13
e esse é o objeto de número 15. Então, esse objeto aqui ele poderia estar antes do objeto de número 13 aqui, ó, para ele respeitar esse caimento, né, essa sobreposição aqui do cabelo, uma vez que o cabelo nessa proposta de imagem, ele tem que estar por cima da silhueta do queixo dela. Esse detalhezinho da orelha dele também eu colocaria por trás, então eu vou ver aqui, ó, objeto 20, esse 21 eu colocaria aqui por trás. É claro que aqui, tá, eu não estou, Catarina, analisando e refazendo a ordem dos objetos, então você precisa fazer essas alterações que eu estou fazendo, porém, otimizando aqui a ordem dos objetos para que você tenha talvez nenhum ou pelo menos uma quantidade mínima de cortes aí para poder realizar esse bordado da máquina, para o bordado ficar otimizado. Então aqui eu não estou fazendo para o vídeo não ficar muito longo, muito cansativo. Mas essa é a proposta para esse desenho aqui. No mais, é só realmente fazer essas alterações, bordar, para você fazer um teste para ver se consegue melhorar a qualidade do seu bordado. Beleza? Então, espero que você tenha gostado e te vejo então no próximo vídeo. Tchau, tchau. Nessa aula eu utilizei o melhor software de programação de bordados do mundo, que é o Wilcon Embroidery Studio. E se você ficou interessado em aprender mais sobre programação de bordados, vai lá no site da eBordados e coloca o seu e-mail na lista de espera, pois em breve eu abrirei uma nova turma do nosso curso de programação de bordados, o Wilcon Experience. E para você assistir mais vídeos como esse, é importante você se inscrever no canal da eBordados e também ativar o sininho para sempre que eu publicar um vídeo novo, você ser notificado. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!